Chuvas interrompem resgate de vítimas em Porto Alegre. Número de mortos chega a 100. E você vai ver também. Prejuízos causados pelos temporais no Rio Grande do Sul ultrapassam 6 bilhões de reais. Ameaça de desabastecimento faz supermercados racionarem venda de arroz em 3 estados. Israel divulga imagens de dezenas de tanques de guerra invadindo Rafah. E ainda, solidariedade em meio à tragédia. Nós vamos mostrar o trabalho de voluntários anônimos que levam ajuda para o sul do país. As doações não param de chegar, sejam elas de forma material ou então no voluntariado. As pessoas estão constantemente trazendo aquilo que podem e ajudando da maneira que dá os irmãos gaúchos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha só, o governo federal anunciou agora há pouco mais um pacote de medidas para ajudar o Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelos ministros Paulo Pimenta, de Comunicação, e Valdez Góes, da Integração. Eles anunciaram a entrega de 220 purificadores de água e a liberação de recursos emergenciais para as cidades gaúchas que foram atingidas pelos temporais. Os purificadores serão distribuídos para abrigos que não contam com acesso à água potável. Cerca de 70 mil pessoas estão em abrigos no estado. E cada purificador, segundo o ministro Pimenta, tem capacidade para purificar 1.000 litros de água por dia. O governo também vai facilitar o repasse de recursos para as cidades afetadas. As verbas poderão ser solicitadas pelos prefeitos que estejam com dificuldades para elaborar planos de emergência. E os valores vão variar de 200 a 500 mil reais, dependendo do tamanho da população de cada cidade. E olha só, os supermercados de algumas regiões do Brasil começam a limitar a venda de produtos, principalmente o arroz. E o principal motivo é o medo de que a situação no Rio Grande do Sul possa afetar o abastecimento. Essa limitação está acontecendo principalmente nos mercados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Apesar disso, não há o desabastecimento de arroz no Brasil. A medida é apenas para evitar a falta do alimento e atender o maior número de pessoas possível, principalmente no Rio Grande do Sul. Essa foto foi feita em um mercado e mostra que o local está permitindo a venda de 5 pacotes por cliente. O receio se deve ao fato do estado gaúcho ser o maior produtor de arroz do Brasil. Eles são responsáveis por 70% da produção do grão no país. E por causa das chuvas, as plantações e armazéns de arroz foram alagados. Os trechos rodoviários também estão fechados, o que dificulta o abastecimento do estoque na região. Outra medida que está sendo estudada é importar o arroz. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, afirmou que vai comprar o produto já industrializado e empacotado no mercado internacional. A companhia pretende comprar 75 mil toneladas do produto. E a Federação de Produtores de Arroz do Rio Grande do Sul garante que o abastecimento não será interrompido. E o consumidor, será que está preocupado com essa situação? Sim, me preocupa porque assim, o arroz e o feijão são os principais alimentos que tem que ter na mesa da população, né? Então eu me preocupo sim. Eu acho que tem que ter, não pode esse aumento abusivo que está tendo, é um absurdo. A gente se preocupa sim, mas o medo de faltar não, porque da mesma maneira que os acontecimentos evoluíram na questão do medo das pessoas não ter o alimento na mesa, eu acho também que essa situação, esse momento vai passar. A gente se vira com um pãozinho, com outras mercadorias, entendeu? Mas de aumentar, se eles aumentarem, é o governo que está fazendo essa ignorância. Olha, e ainda sobre esse assunto, o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz,
Alexandre Velho descartou a possibilidade de desabastecimento do produto no país. Mas ele ressaltou que há sim um problema para transportar o alimento. Acompanhe. Nós, até agora, conseguimos colher 83% da safra, faltando então 17% para colher. O grande problema é que a colheita mais atrasada está na região mais atingida pelas cheias e pelo excesso de chuvas dos últimos dias, que é a região central, porque lá falta em torno aí de 40% para colher. E mesmo que a gente tenha dificuldades aí na colheita deste saldo que falta colher, certamente o Rio Grande do Sul tem plenas condições de colher aí uma safra bem acima aí dos 7 milhões de toneladas. Nós não temos problemas com relação ao abastecimento do mercado interno. Nós temos sim um problema de logística momentaneamente, principalmente a ligação aí com o interior do Rio Grande do Sul. Mas a ligação com os grandes centros, através da BR-101, está normal. Temos bastante arroz para deslocar aí para as regiões centrais do Brasil. Olha, e o arroz, sem dúvida, é um alimento muito importante na vida do brasileiro. Por isso, esse problema pode afetar e preocupar muita gente. E para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o economista César Bergo. Boa noite, César. Sempre é um grande prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo no Jornal das 18h30. Obrigado, Kleber, e é um prazer também estar com vocês aí. Olha, César, a gente viu que alguns estabelecimentos já estão racionando a venda do arroz, nós vimos aí na reportagem. Você acha que essa medida é precipitada ou essa ameaça de falta do produto é real? Olha, precipitada não é, porque assim, eles devem estar sentindo um problema lá. Mas no ano passado nós tivemos um problema parecido também com as enchentes no sul e não faltou arroz. O preço subiu porque não houve, por parte do governo, o que a gente chama de estoques reguladores. Então agora o governo se preocupa até com isso, mas não tenha dúvida que o Rio Grande do Sul produz 70% de todo o arroz do país. Mas já sabemos aí, até foi informado agora aí na reportagem, que foi feita a colheita. O problema é de logística, de transporte. Isso deve acontecer nos próximos meses, com a regularização de todo o sistema, e não tenha dúvida que é meio precipitado, sim, apenas as pessoas saírem correndo porque os estoques estão normais. Não há falta de arroz nos supermercados, né? Agora, esse problema pode acontecer daqui uns 5 meses, quando for feita uma avaliação do que aconteceu no Rio Grande do Sul, viu, Kleber? Olha, César, e é importante a gente lembrar também que o governo federal já anunciou que vai importar o arroz. E mesmo que o produto não falte, como você está prevendo, o preço pode aumentar nas próximas semanas? Não tenha dúvida que existe a especulação e o manipulador, então tem que ficar de olho nisso aí. As pessoas devem pesquisar, supermercados, verificar onde está o melhor preço. Agora, o governo parece que fez a lição de casa, porque ano passado não tinha feito. Então, essa importação ela é reguladora. A Conab cuida dos estoques reguladores e caso falte o arroz, já vem ele prontinho para colocar no supermercado. Acredito que isso não vai acontecer. É importante que o governo tenha uma sensibilidade para não prejudicar ainda mais os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, porque agora eles vão vender a colheita, receber o dinheiro e espero que esse arroz que vai ser importado não seja um concorrente para esse arroz produzido no Rio Grande do Sul. Não creio que vai faltar arroz, não. Tá certo, César. Muito importante aí esse alerta que você acabou de fazer. Nós conversamos com o economista César Bergo. César, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e muita calma nessa hora. Tá certo, muita calma. Grande abraço. E olha só, a chegada de um ciclone extratropical com ventos de até 100 km por hora pode deixar a situação ainda mais complicada no Rio Grande do Sul. A previsão para o estado é de mais chuva e frio nos próximos dias. Inclusive, a apresentadora Dani Parisi conversou hoje com a Natália Pereira, que é da Catavento Meteorologia. Acompanhe. Infelizmente, a gente tem uma condição de previsão, né, meteorológica que não é favorável para neste momento.
todo o Rio Grande do Sul, a linha do litoral principalmente, né, tanto da região do Vale do Taquari, região metropolitana, e a região sul, todas as regiões que cercam a Lagoa dos Patos, elas continuam em atenção. Essas regiões elas seguem ainda muito inundadas e a gente tem previsão de mais chuva para todo o estado ao longo dessa quarta, quinta e sexta-feira. Aqui no sul do estado, o nosso problema principal não são as precipitações. No entanto, aqui em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é o final da Lagoa dos Patos e é o local de encontro, né, da água doce com o oceano na região da Barra. Então, toda essa água que está desaguando, né, ela está vindo, né, por uma questão geológica da lagoa, ela deságua aqui na cidade. Então, regiões próximas, né, da cidade de São Lourenço do Sul, Pelotas, Rio Grande, serão bastante afetadas. Olha, então vamos atualizar agora os números do Rio Grande do Sul. Quase 1,5 milhão de pessoas foram afetadas em 417 municípios. O número de mortes chegou a 100 hoje e 128 pessoas estão desaparecidas. O problema é que, por causa do tempo ruim, a Prefeitura de Porto Alegre suspendeu as operações de resgate com barcos hoje. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Municípios, mais da metade do valor da perda econômica, cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais, é correspondente a danos a residências. A CNM afirma que até o momento, quase 100 mil casas foram destruídas ou danificadas pelas tempestades e enchentes. Na economia, os principais setores afetados foram a agricultura, que tem perda estimada de 595 milhões de reais. A pecuária, com prejuízos de cerca de 148 milhões. E a indústria, com baixa de 183 milhões de reais. Também tiveram perdas expressivas os comércios locais e o setor de serviços. As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul também prejudicaram a comunicação via internet na região. Em Porto Alegre, o uso da banda larga fixa caiu pela metade. O nível do Rio Guaíba baixou 20 centímetros em 24 horas, mas a água segue avançando pelas ruas de Porto Alegre. A capital gaúcha enfrenta falta d'água e energia. Com isso, a população da região metropolitana está se deslocando para o interior e o litoral. E veja a seguir, Israel divulga imagens de dezenas de tanques de guerra invadindo Rafah. E ainda, solidariedade em meio à tragédia. Nós vamos mostrar o trabalho de voluntários anônimos que levam ajuda para o sul do país. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o Exército de Israel divulgou hoje imagens de dezenas de tanques de guerra invadindo Rafah. A cidade fica na faixa sul de Gaza e é considerada o último refúgio dos palestinos na região. Nas imagens é possível ver uma divisão com dezenas de tanques se movimentando por terra e entrando em Rafah pelo leste da cidade. A invasão teve início na madrugada de terça-feira. O comando do exército israelense disse em comunicado que soldados e jatos deram apoio à entrada dos tanques. A operação resultou na morte de cerca de 30 soldados do Hamas e a destruição de grandes estruturas do grupo terrorista na região. Israel e Hamas estão em guerra desde o dia 7 de outubro de 2023, quando o grupo terrorista atacou o território israelense, deixando cerca de 1.200 mortos. Em resposta, as forças de defesa de Israel realizam uma ofensiva na faixa de Gaza para eliminar o grupo, o que causou a morte de quase 35 mil palestinos até o momento, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Para justificar a invasão na cidade, Israel afirma que Rafah é o último reduto do Hamas na faixa de Gaza. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, como sempre, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E o Flamengo decepcionou mais uma vez sua torcida e perdeu para o Palestino do Chile por 1-0 na Libertadores da América, né, Léo?
E, Léo, para você, de quem é a culpa pelo mau futebol do rubro-negro? Os jogadores, a comissão técnica ou até a diretoria, Léo? Kleber, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Eu vou falar que é um combo, né? Um combo responsável por esse mau futebol do Flamengo. A diretoria, que não teve o planejamento adequado, não contratou jogadores para as carências do clube, do elenco, desde o ano passado. Por exemplo, um jogador extremamente criticado, o Wesley, lateral direito, jovem, que teve muitas oportunidades e apareceu sob o comando do Jorge Sampaoli no ano passado, mas que realmente deixa muito a desejar tecnicamente, Kleber. E o Varela, que até evoluiu com o Tite, mas fica essa lacuna no elenco, entre outras, como também um substituto, um meia. Desde 2019, o Flamengo não tem um reserva para o Arrascaeta. Os jogadores que precisam ser cobrados, sim, são muito bem pagos, jogadores consagrados, com história no clube, mas que precisam almejar mais, desejar mais e seguir o exemplo de De La Cruz, que como foi comparado a Noé pelos torcedores, né? Nem Noé conseguiu carregar tantos animais na arca, né? E ele está levando nas costas esse time do Flamengo, Kleber. E pelo lado da comissão técnica, as escolhas erradas do Tite, que tem se repetido demasiadamente e não há uma variação de esquema, Kleber. E, Léo, por falar em Tite, você acha que ele já está ameaçado de demissão, quem sabe na próxima rodada, aliás, que é contra o Corinthians no Maracanã? Eu acho que mais pelo simbolismo da partida, Kleber, do que propriamente pela tabela do Campeonato Brasileiro. Claro que o Flamengo precisa conquistar pontos e estar lá em cima, mas pelo simbolismo, jogar um grande jogo contra o Corinthians no Maracanã, diante da torcida, depois de um resultado decepcionante como esse contra o Palestino, eu acho que pode correr risco sim, Kleber, mas o maior risco é o Flamengo ficar de fora da principal competição de todo o ano de 2024, que é a Libertadores da América. E, Léo, hoje é dia de Libertadores, como você acabou de falar, e Copa Sul-Americana, não é mesmo? Isso, Kleber, a gente vai destacar aqui algumas partidas, as partidas dos clubes brasileiros nas principais competições aqui da América do Sul. Nessa quarta-feira, na Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense tenta se manter 100% e enfrenta o Rayo Zuliano em Caracas, na Venezuela, às 7 da noite, daqui a pouquinho. Também na Sula, o Fortaleza sobe o morro para encarar o Nacional Potosí na altitude da Bolívia, às 9. E no mesmo horário acontece a partida entre Cuiabá e Metropolitanos na Arena Pantanal, também pela Copa Sul-Americana. Já na Libertadores, às 9h30 da noite, o Botafogo joga no Newton Santos contra a LDU do Equador. E para sair da lanterna do grupo D, né? Também às 9h30, o São Paulo encara o Cobresal lá no Chile. O tricolor está em segundo no grupo B e quer a vitória para assumir a liderança. Na quinta-feira, às 7 da noite, o Palmeiras mede forças com o Liverpool do Uruguai no estádio Centenário, visando manter a liderança do grupo F. O Fluminense vai ao Chile para partida contra o Colo-Colo às 9, buscando ampliar a sua maior série invicta na Libertadores, com 11 partidas sem perder. E o RB Bragantino enfrenta o Racing pela Sul-Americana em Bragança Paulista no mesmo horário, Kleber. Tá certo então, Léo. Mais uma vez, muito obrigado aí pelas informações. Grande abraço, eu volto na sexta-feira com mais informações do esporte. Boa noite para todo mundo. Até mais. Olha só, em meio a toda essa tragédia vivida no Rio Grande do Sul, é preciso registrar o trabalho de voluntários anônimos, pessoas que deixam suas casas para separar roupas, encher caminhões e prestar muita solidariedade. Ajudar, ser voluntário e estar presente de alguma forma. Uma força-tarefa foi formada para receber, triar e abastecer os caminhões que levam toneladas de donativos para os atingidos pela tragédia do Rio Grande do Sul. Roupas, comidas e muita água não param de chegar ao maior ponto de coleta do sul catarinense, que é o estádio Heriberto Wilson do Criciúma Esporte Clube. Uma região que não está medindo esforços para ajudar ao próximo. Os voluntários estão ajudando muito, muito mesmo. E quando chegam os alimentos, a gente já vai separando, já vai embalando para começar a encher os caminhões. Então ontem saíram 3 caminhões carregados, hoje nós vamos preencher mais, acredito que 1 ou 2. E assim, conforme vai chegando, a gente vai chamando, que a gente tem bastante colaboradores aí de transportadores que estão nos ajudando demais.
As necessidades passadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul são das mais diversas. Além dos itens básicos, pedidos que parecem mínimo para o dia a dia, mas, na verdade, acabam se tornando gigantescos. Todo dia uma necessidade diferente que vão passando de lá da Defesa Civil para a gente, né? Por exemplo, ontem a gente recebeu o sinal de A4 com desenhos já imprimidos e lápis de cor e canetinha, porque as crianças estão nos ginásios, muitas perderam os pais e elas estão paradas, criança, querem brinquedos, querem brincar, passar o tempo. Os cachorros, a gente precisa de ração e produto de higiene. As doações não param de chegar, sejam elas de forma material ou então no voluntariado. As pessoas estão constantemente trazendo aquilo que podem e ajudando da maneira que dá os irmãos gaúchos. A Luciana é gaúcha e há 20 anos escolheu Criciúma, no sul de Santa Catarina, para viver e formar a sua família. Ela acordou cedo, chegou ao ginásio do clube às 7 horas da manhã para buscar forças e ajudar seus conterrâneos a recomeçarem. Para mim significa muito mais, porque eu sou gaúcha, tenho alguns meus parentes e familiares, amigos que perderam coisas materiais lá e a gente não consegue ir para lá para ajudar eles, até eles pedem que a gente não vá por enquanto, porque não tem água, não tem luz. Que foi na região de Lajeado e Montenegro que foram as mais afetadas. Então a gente vai fazendo por aqui, até poder ir para lá e ajudar o povo de lá, né? O nosso povo, né? E nossos parabéns para esses heróis anônimos. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e fique agora com o SOS da Fé. Uma ótima noite e até amanhã.